Amados, hoje eu também quero ler o Salmo. A pastora Patrícia leu o Salmo 54, a gente vai ler o 37. Salmo 37, versículo 4, é um dos salmos preferidos meus. A gente vai ler dois versículos, Salmo 37, 4 e Colossenses 3, do 23 ao 24. Vou ler esses dois textos. Amém? Salmo 37, verso 4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Tem uma outra versão bíblica que diz: Agrada-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Depois Colossenses 3, do 23 ao 24. Colossenses 3, do 23 ao 24. A palavra de Deus diz assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu vou repetir. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor colocou no nosso coração e te pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir novamente, Pai. Tu conheces a necessidade da tua igreja, tu conheces as nossas guerras, as nossas dores, as nossas batalhas. Tu sabes tudo, tu sabes o que nós precisamos ouvir, por isso nós declaramos: fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Eu dei um tema para essa mensagem, eu gosto de dar tema, né? E o tema da mensagem é procurando agradar o meu Senhor. Amém? Amém. Procurando agradar o meu Senhor. A palavra no Salmo 37, ela traz uma promessa, né? Agrada-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Quantos acreditam que Deus realiza desejos do nosso coração? Você acredita nisso? Amém. Eu já vi muitas vezes Deus realizar desejos do meu coração. E tem muitos desejos que eu ainda não alcancei, que ainda não foram realizados. Existem sonhos que ainda não foram alcançados. Mas muito bem lembrado aqui pela pastora Patrícia, muitas promessas nós já temos alcançado, né? É que nós, seres humanos, a gente sempre quer, a alma humana, ela é meio que insatisfeita, insaciável, né? A gente quer sempre mais, né? Mas nós precisamos de fato aprender a ser grato por aquilo que a gente já alcançou, né? Deus já tem realizado promessas e nós precisamos ser gratos pelo que Ele fez até aqui. Crer, né? Como disse a minha esposa aqui, e eu falava ontem lá em Canelinha, no chá de mulheres, eu fiz uma surpresinha lá para minha esposa, né? Que é só o começo, né? Eu creio que, eu não sei se eu já contei aqui para vocês o testemunho, né? Quando a gente finalizou o nosso primeiro estágio lá em Nova Trento, que foi entre o ano de 2006 e 2010, 2011. E naquela época a minha sogra teve um sonho, uma visão, que eu tinha passado no vestibular. Pensei, poxa, 5, 6 anos de ministério, passando um cortado. Foi prova em cima de prova, e prova em cima de prova. Aí a minha sogra tem um sonho que eu só passei no vestibular. Meu Deus, o que vem pela frente então? Mas amém, né? Deus, quando Deus amassa e achata, do jeito que a gente já foi amassado e achatado, eu imagino que isso nos faz crer, né? Que Deus certamente tem algo grande para a gente, né? Não dá para pensar diferente, né? Porque, meu Deus, como a gente já foi amassado. Talvez Deus não amassou o suficiente ainda, por isso que a gente não para, não sai como é que chama? Da prensa. Mas glórias a Deus. Se estamos sendo prensados é porque Deus quer produzir um azeite, né? Da melhor qualidade. Aleluia. Então, amados, eu me acordei, né? Eu falei para o Marcelo, hoje eu me acordei cedo, me acordei às 4 da manhã.
E me acordei com um propósito, não foi de buscar o Senhor, foi de buscar a minha esposa, no dia da mulher, né? E aí já fiquei acordado, né? Já fiquei acordado, não dormi mais. E Deus me deu, às 6 da manhã a gente tem oração todos os dias. A gente tem um grupo de oração online com o pessoal da empresa que eu trabalho. Então todo dia, às 6 da manhã, a gente tem oração. Eu não participo sempre, porque tem dia que a gente vai dormir muito tarde, aí eu não consigo sempre, né? Mas hoje deu certo, aí eu participei com eles. E ali, após aquele tempo de oração, Deus me deu a inspiração e a direção para essa manhã. E eu pedi ao Senhor nessa manhã, como agradar o meu Senhor? Se a palavra de Deus diz que se eu agradá-lo, Ele vai realizar os meus sonhos, Ele vai conceder os desejos do meu coração, então eu preciso saber como agradá-lo. E eu perguntava para Deus nessa manhã, Senhor, fala comigo, como que eu posso te agradar? E aí Deus foi me lembrando, né? Foi falando comigo, me deu 5 itens, e deu 6, e deu 7, 7 tá bom, né? Mas não, Ele queria dar 12, né? Para a gente não sair da visão, né? Então, Deus me deu 12 formas de a gente agradá-lo. Eu vou tentar ser breve, né? Mas eu sinto que a gente está vivendo um tempo de restauração, e eu vejo nessa nova fase do nosso ministério, como talvez vocês não saibam disso, mas nós tínhamos a opção de manter o nome do nosso ministério, que se chama Vinde às Águas, né? E a igreja em Tijucas e Canarinha passaria a se chamar Ministério Vinde às Águas. Nós tínhamos essa opção, nós poderíamos ter exigido isso de vocês, tanto em Canarinha como Tijucas, se é que realmente queriam a gente como pastores de vocês, né? Porque essa é a nossa identidade, e esse é o ministério que Deus nos deu, que tem CNPJ registrado, marca registrada, inclusive a gente ainda paga a contabilidade. E a gente fez um levantamento essa semana, se a gente quiser fechar o Ministério Vinde às Águas, tem um valorzinho alto para pagar. Valor esse que a gente não tem no momento, né? Então o Ministério Vinde às Águas ainda existe, mas nós decidimos assumir essa identidade da restauração, né? O Restaurando o Amor, né? Igreja Batista Restaurando o Amor. Não é uma identidade fácil, né? Porque é uma identidade que traz uma palavra, um nome, um desafio muito grande. Eu sempre preguei isso. Nós éramos da Igreja Batista da Esperança, e eu sempre pregava para os nossos discípulos: se o nosso nome é Esperança, significa que todo mundo pode falhar no quesito esperança, mas nós não, porque nós recebemos uma identidade. Nós somos a Igreja Batista da Esperança. Então, se a minha identidade é esperança, onde quer que eu andar, eu tenho que carregar a mensagem da esperança. Pode estar dando tudo errado, cenário nacional, economia, tudo no negativo, no vermelho, não importa. Eu sou o porta-voz da esperança. Quando estão comigo? Vocês estão entendendo o que é carregar uma identidade? Quando eu tenho a identidade de Vinde às Águas, significa que eu sou aquele que leva a água, né? Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, se você beber dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas se beber da água que eu tenho para me dar, essa água vai fazer dentro de você uma fonte, né? Então o Ministério Vinde às Águas, alguém que tem uma identidade, que sabe que carrega uma fonte de água, que onde eu andar, eu sempre tenho água. Eu sempre tenho água. Eu chego a gravar 3, 4 vídeos por dia, né? Eu já tenho 5 vídeos para lançar no meu Instagram hoje. Já lancei um hoje de manhã, né? E tem mais 4. 2 são de mulheres, tá? Para quem quiser receber mais uma parabenização pelo Dia da Mulher, tem 2 específicos só para mulher que eu gravei ontem à noite antes de dormir. Então é a minha identidade, eu vou carregar ela, né? Porque eu imagino que agora o Ministério Vinde às Águas vai se tornar itinerante, né? Que aí nós temos a identidade de Restaurando o Amor, que é local, e o Vinde às Águas agora é itinerante. Pronto, aí carrega as 2 identidades. Mas dentro dessa nova identidade, Restaurando o Amor, Deus tem realmente ministrado, que a gente está vivendo um tempo de restauração. E dentro desse tempo de restauração,
o pastor Cristian está voltando a ser quem ele sempre foi. E uma das minhas características, lá no início, as minhas palavras sempre foram muito fundamentadas, porque é uma marca minha. E com o tempo eu perdi um pouco disso, mas Deus está restaurando. Por isso que você vai ver nessa manhã que dentro desses 12 princípios ou 12 formas de agradar ao Senhor, tem muita fundamentação bíblica. Eu só vou citar, porque senão vai até às 3 da tarde, né? Mas essa é uma marca minha, né? De fundamentar tudo aquilo que eu ensino. Porque a nossa casa precisa ser edificada na rocha. E a rocha é a palavra. Jesus é a palavra. Amém? Amém. E tem uns rocha aqui também, né? Eu sei que tem uns rocha aqui também, né? Aleluia. Mas a rocha principal é Jesus, lembra? Sem desmerecer ninguém, negado. Mas enfim, vamos lá então. Quantos querem saber 12 formas de agradar ao Senhor? Se eu agradá-lo, se eu obedecê-lo, né? Ele vai realizar os desejos do meu coração. Então, isso é bom. Então, a maneira número 1 de agradar ao Senhor: obedecer. Dicionário da língua espiritual, né? Na língua portuguesa, a Silvana ia dizer para nós que começa com A, B, C, D, né? Mas na língua espiritual, tudo começa com obedecer, né? Então, maneira número 1 de honrar a Deus e de agradá-lo é através da obediência, né? 1 Samuel 15, 22, todo mundo sabe de cabeça, né? O Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifício. O que o Senhor realmente tem prazer é que se obedeça a sua palavra, né? Então, já dizia o apóstolo Luiz Carlos, né? Em memória, né? Obediência gera bênção. Embora, amados, que eu aprendi uma coisa aqui, aprendi com a Gabi, e eu tomei posse dessa palavra. Quando a Gabi sentiu a paz no espírito, né? De fazer a cirurgia dela, que eu imagino que para ela foi uma batalha na mente, né? Porque é uma decisão, né? Que não é tão simples, né? Tomar uma decisão como essa. A gente sabe que essa cirurgia bariátrica para alguns deu certo, não para todos, mas eu tive a oportunidade de conhecer um casamento que eu celebrei, né? O casamento do Dr. Jair Gaia, um cirurgião especialista em bariátrica, o Dr. Fernando, da cidade de Timbó. E esse cirurgião, ele não era cirurgião de bariátrica, ele se tornou especialista em bariátrica porque ele chegou a mais de 140 quilos e ele foi salvo por uma bariátrica. Ele foi literalmente salvo. Ele podia estar morto hoje, porque eu não me lembro agora o problema, o desafio que ele estava enfrentando, mas ele podia estar morto. Mas a bariátrica salvou a vida dele. E aquilo fez tão bem para ele que ele decidiu se tornar um cirurgião de bariátrica. E quando a gente conheceu ele, a gente conheceu esse testemunho também, né? Ele se tornou um especialista. Então, eu me lembro que Deus deu uma experiência para a Gabi compartilhou comigo aqui no finalzinho do culto, eu gravei, né? Que, às vezes, isso a gente pode comparar, né? O que ela viveu a um sacrifício, né? O sacrificar, né? Ela talvez não conseguiu de uma outra forma, então, foi para o sacrifício. Então, a gente aprende com essa experiência dela talvez teremos outras na Bíblia para citar, embora que hoje o meu tempo aqui tem que avançar, né? Que o sacrifício não é necessariamente errado ou ruim. Sacrificar também é bom. E tem algumas situações que às vezes eu vou ter que ir para o sacrifício, né? Infelizmente, em algumas situações a gente vai para o sacrifício. Mas Deus está dizendo, se eu conseguir evitar o sacrifício, a opção A é a melhor, né? Apesar que se dá uma teologia, né, controversa, né? Porque todo mundo fala, né? O plano A de Deus era que Adão e Eva obedecessem, né? E estaria tudo certo, né? Nós estaríamos no jardim até hoje, né? Mas, como Adão fracassou, Deus criou o plano B, que foi enviar Jesus. E aí, nesse caso, o plano B foi melhor. Então, essa teologia aí dá para dar um nó e pinto d'água, um ponto d'água, né? Mas, enfim, Jesus, acho que ele é o plano A. Amém? O que eu estou querendo dizer, amados, é que em algumas circunstâncias nós vamos ser submetidos a um sacrifício, mas se eu puder evitar o sacrifício através da obediência, a obediência sempre vai ser o melhor. Em João 14, 21,
João 14, 21, a palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem é que ama realmente a Jesus? Aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que lhe obedece, né? E eu tive a bênção de aprender com o pastor Telry Kreismeier, né, que é filho do missionário que mora aqui na cidade de Tijucas, o Bernardo. Antes de ir para a Alemanha, hoje ele mora na Alemanha, aprendi sobre como deve ser a obediência. A obediência não pode ser de qualquer maneira. A obediência tem que ser imediata, sem reclamação e sem desafio, né? Nós somos especialistas em procrastinar, empurrar com a barriga, né? Mas Deus gostaria que, quando Ele falasse alguma coisa para a gente, que a gente pudesse ser pronto para ouvir e pronto para obedecer. A gente estava numa conversinha ali, informal ali, antes de começar o culto, né? Eu, Marcelo e o Luiz falando sobre o açúcar, né? Alguns de nós aqui já aprendeu há bastante tempo que o açúcar é o alimento do câncer, né? E se a gente pudesse cortar definitivamente o açúcar da nossa vida, ou pelo menos cortar uma grande parte, né? Que definitivamente é meio radical, né? Isso ia fazer bem para a gente, mas como é difícil, né? Para alguns de nós quase impossível, né? Então a obediência nem sempre a gente consegue, quando Deus fala algo que a gente sabe que é bom para nós, nem sempre a gente consegue obedecer imediatamente, porque tem coisas que a gente entra numa luta entre a carne, né, e o espírito e a alma, né? Mas a vontade de Deus é que tudo aquilo que Ele mostra para nós que é bom e que é caminho, verdade e vida, que a gente obedecesse de forma imediata, que fosse sem reclamação e que a gente não entrasse em nenhum tipo de desafio com Deus, né, tentando questionar Deus, simplesmente obedecer, confiando que Ele sabe que é o melhor para nós. Amém? Então, a obediência eu botei como número 1, né? Porque também está escrito lá em Isaías que se eu obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas se eu desobedecer, eu vou ser devorado à espada. Então, se eu não quero ser devorado à espada, é melhor obedecer. Número 2, a palavra de Deus diz em Miqueias 6,8. Miqueias 6,8 tem aqui pelo menos mais três itens da nossa pregação. Mais 3 formas de agradar ao Senhor. Miqueias 6,8 diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então aqui em Miqueias 6,8 nós encontramos mais 3 formas de agradar ao Senhor. E a primeira delas é praticar a justiça. Em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só que a justiça de Deus não é a justiça do homem, né? A justiça do homem a gente tem visto aí ao longo dos anos que muitas vezes ela é falha, mas a justiça de Deus ela é perfeita. Então, quando a palavra de Deus ensina que eu tenho que praticar a justiça, o que seria a justiça que Deus quer que eu pratique? Seria a justiça do tipo de Deus, os costumes de Deus, a tradição de Deus, a cultura do céu, aquilo que é reto para Deus. A justiça é a virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence. Fazer justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Deus é justo porque Ele dá a cada um o que merece, né? Na verdade, Deus, Ele é justo e bom, porque muitas vezes Ele, no Salmo 103, diz que Ele não nos retribui segundo o que a gente merece. Porque se Ele fosse retribuir segundo o que a gente merece, nós estaria tudo lascado. A justiça, a maneira de Deus fazer justiça, olha só, isso é uma das explicações e conteúdos bíblicos que eu me fascino quando eu me lembro disso. Que a maneira de Deus fazer justiça foi sacrificar Jesus no nosso lugar, né? Ele se fez justiça por nós. A Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro
se tornou maldição em nosso lugar. Essa é a justiça de Deus. A maneira de Deus fazer justiça não foi se vingar de nós por causa dos nossos pecados. A maneira do homem fazer justiça, o Marcelo fez muito mal para mim, então agora se prepara. Te prepara que o pau vai comer, né? Então a nossa maneira de fazer justiça é a vingança. A maneira do homem fazer justiça é se vingar, né? Escreveu, não leu, se prepara, meu irmão. Mas a maneira de Deus fazer justiça foi sacrificar o filho no nosso lugar, né? Então a justiça de Deus é uma justiça muito acima da justiça humana. A justiça de Deus é uma justiça que ela está aliada com amor incondicional, né? Você consegue entender? O amor de Deus está junto da justiça dele, e porque o amor dele sobressai, né? A Bíblia diz no livro de Tiago que a misericórdia sobressai sobre a justiça. Então a misericórdia de Deus fala mais alto, sempre fala mais alto, né? Então veja que a justiça de Deus ela está num nível muito superior à justiça do homem, e Deus quer que a gente pratique essa justiça, né? Jesus disse, né? Ouviste que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para aqueles que vos perseguem, porque se vocês amarem só os que fazem bem, até os publicanos fazem o mesmo. Estão vendo como é que é a justiça de Deus? A justiça do homem, olho por olho, dente por dente, né? Bateu aqui, leva aqui também. Justiça de Jesus: se alguém te pedir para andar uma milha, vai 2. Se alguém te pedir a capa, dá logo a túnica. Justiça de Deus é superior à justiça do homem. Ela está no nível hard, né? Eu ensinava isso para a Roberta, psicóloga, no almoço, né? Lá do nosso seminário da cura das emoções, da gestão das emoções, que Jesus Cristo disse que ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele disse que a justiça nossa deveria exceder a justiça dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus, eles ensinavam a lei, mas eles não viviam a lei. E Jesus, ele veio não só para cumprir a lei, mas para exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Então imagina, se a gente fosse botar isso em prática nos dias de hoje, é nível hard, né? Número 3, pratiques a justiça e ames a misericórdia. O Senhor declarou o que é bom e o que Ele pede de nós, né? Pratique a justiça e ame a misericórdia. O que é misericórdia, né? Eu gosto muito da explicação que misericórdia ela é a combinação de 2 palavras no latim, né? Miseris e cardes, né? Miseris de miséria e cardes de coração. Então, miseris cordes, ou cardes, né? Miséria, coração. O que é misericórdia? Colocar o coração na miséria do outro. Então, isso é misericórdia. Quando eu inclino o meu coração para a miséria do outro. É a passagem do bom samaritano, é uma das melhores passagens que exemplificam o que é misericórdia, né? O sacerdote viu a pessoa ferida, machucada no chão, ele passou de largo. O levita também viu, passou de largo. Mas o bom samaritano, ele colocou o coração na dor do outro, e ele parou, derramou azeite, derramou vinho, colocou ele na cavalgadura, levou até uma hospedaria, tratou, né? E ainda deixou um dinheiro ainda para, se houvesse alguma despesa extra. Isso é misericórdia, né? É se importar com a dor do outro. Muitas vezes nós temos falhado na misericórdia. Muitas vezes nós não temos conseguido ajudar pessoas que Deus já tem nos mostrado que precisam da nossa ajuda, né? E isso Deus pede de nós, que a gente pratique a misericórdia. Oséias 6,6, Oséias 6,6, a Bíblia diz, né? Pois eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6,6, né? Deus quer a misericórdia, né? Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 7,
vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenariam os inocentes. Então, Jesus quer a misericórdia. E ele chega a dizer para os religiosos da época que eles não sabiam o que era misericórdia. Ele está dizendo, se vocês soubessem o que significa. Mas provavelmente eles não sabiam. Porque se eles soubessem, Jesus não está falando aqui. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, provavelmente eles não sabiam. Eles não entendiam o que é realmente a misericórdia. E a misericórdia é o gesto de colocar o meu coração na dor do outro, de me importar com a dor do outro. Eu gravei uma live ontem de manhã, né, às 7 da manhã. Deus me deu uma inspiração. Eu gravei uma live e eu falei que tem se pregado muito sobre nesses cursos de inteligência emocional, né? E até mesmo pastores têm pregado. Eu já preguei muito sobre o combate ao espírito de vitimização. O ser humano, uma grande parte, tem espírito de vitimização. Ele é sempre a vítima. É o espírito do coitadismo. O ser humano, ele quer que todo mundo tenha pena dele, né? Quando ele está passando uma crise muito grande, está passando um problema muito raro, então muitas vezes o ser humano ele se tranca numa caverna e ele quer que todo mundo tenha pena dele. E ele se faz de vítima. E está sendo muito pregado sobre isso. Mas ontem Deus me levantou para pregar o contrário. Existem sim pessoas que precisam de ajuda. Existem pessoas que estão atravessando uma crise, seja emocional, seja um burnout, como se diz, né? Uma crise emocional, e essas pessoas precisam de ajuda sim. E elas não são vítimas. E não necessariamente estão se fazendo de vítimas. Porque existem algumas pessoas que entraram num lugar onde elas não estão conseguindo sair. E para isso, nós somos um corpo. E para isso a gente é a família da fé. Se eu tenho alguém que entrou num lugar que não está conseguindo sair, e se eu posso ajudar, por que não ajudar? Tem alguma coisa de errado em ajudar o próximo? Amar o próximo não é mandamento? Né? Então se é mandamento, né? Agora é claro que às vezes a melhor maneira de amar é deixar a pessoa sair sozinha do casulo dela. Vocês lembram da história da borboleta? Que o camarada viu a borboletinha, a lagarta sofrendo dentro do casulo. Ele pensou, meu Deus, esse bichinho deve estar sofrendo. E no verão então, né? Deve estar um calorão dentro desse casulo. Acho que eu vou trazer um refrigério para essa lagarta, né? Vou cortar o casulo. Aí o camarada falou e cortou. Agora vai entrar ar, né? Vai refrigerar. Só que aí a lagartinha veio para fora e as asinhas ainda não estavam desenvolvidas. Moral da história, aquela pessoa que quis ajudar, matou a lagarta, matou a futura borboleta, que agora ela não ia nunca mais se desenvolver. Porque foi justamente o casulo que Deus preparou para que aquela lagarta conseguisse ela mesma, sozinha, romper o casulo e aprender a encontrar forças. Chegou o alimento da família Zumbi. E poder voar. Então, amados, entenda isso aqui. Às vezes, amar, em algumas circunstâncias, praticar misericórdia é estender a mão e ajudar a pessoa a sair do fundo do poço. Mas em outras circunstâncias, exercer a misericórdia é permitir que aquela pessoa sozinha, ela mesma rompa seu casulo e ela mesma consiga sair da lama que muitas vezes ela mesma confeccionou. Então, nós que somos líderes, porque eu só estou vendo o líder aqui hoje de manhã, nós precisamos ter uma sensibilidade do Espírito Santo e manter um espírito de oração para encontrar o discernimento para saber quem precisa de ajuda e quem precisa somente da minha oração. Porque às vezes a melhor forma de ajudar é orar, sem fazer mais nada. Porque tem coisas que só Deus vai poder realmente ajudar. Então, cada caso é um caso. Amém, amados? Número 4. Ainda em Miqueias 6, o Senhor declarou que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então, a quarta maneira de agradar a Deus é andar humildemente com Deus.
O que é andar humildemente com Deus? Andar humildemente com Deus é reconhecer a nossa dependência. É reconhecer que Ele é Deus e eu sou barro, pó e cinza. Por mais que eu tenha sido feito a sua imagem e semelhança, ainda assim Ele vai continuar sendo Deus e eu vou continuar sendo barro, pó e cinza. Então Deus espera que através de uma vida de oração eu reconheça diariamente que eu preciso dele. João 15:5, o texto que está na capa da minha Bíblia, né? Está escrito aqui, ó. Eu sou a videira, vocês são o quê? Varinhos. Vocês são só os galhinhos. Se esses galhinhos que são vocês, né? Permanecer em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas se não tiver ligado nele, não vai acontecer nada. Sem mim, ele diz, né? Nada podeis fazer. Então eu preciso o tempo todo ter essa consciência. Eu sou um galinho, ele é a videira. O pai é o viticultor, né? Eu sou o galinho, ele é a videira. O dia que a gente se acha mais do que galinho, deu B.O. Então, amados, sempre essa consciência, né? O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, né? Pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então, os seus amados ele dá enquanto você está dormindo. Não é pelo esforço, não é na força do braço. Quando Deus resolve abençoar, quando Deus decide abrir a porta, quando Deus decide fazer, Ele nem precisa muito da nossa ajuda. Porque, como está escrito, operando Deus, quem impedirá? Tudo que Ele espera é que a gente tenha uma dependência dEle. Deuteronômio 8:2, a Bíblia diz que a gente vai se lembrar do tempo que Ele nos conduziu no deserto, para nos humilhar. Primeira vez que eu li isso na Bíblia, eu me assustei, né? Que negócio é esse? Deus nos humilha? Que coisa forte! Deuteronômio 8:2, né? Te levei para o deserto, né, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Então, que negócio é esse de Deus nos humilhar? O que significa humilhar na língua portuguesa? Humilhar significa produzir humildade. Humilhar significa tornar humilde. Então, a maneira que Deus faz para nos tornar pessoas humildes é muitas vezes gerando situações que nos confrontam, situações que nos humilham. Por exemplo, perdoar aquele que te magoou é humilhante, não é? Liberar perdão para quem te ofendeu muito é ou não é humilhante? Ou pedir perdão para quem te ofendeu, que eu aprendi com a minha esposa, né? Que o bom mesmo é quando a gente aprende a pedir perdão quando a gente tem a razão. Aí a gente quebra o inimigo, né? Quando eu aprendo a pedir perdão mesmo tendo a razão, aí eu desfaço toda a estratégia do inimigo. Agora, pedir perdão quando eu estou com a razão, meu Deus, isso acaba com o nosso ego. Acaba com o nosso ego, né? Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Depois que eu aprendi com a minha esposa, eu fui obrigado a praticar algumas vezes. E o nosso ego vai na lona. Então Deus, Ele quer produzir essas experiências de humilhação para que a gente se humilhe e automaticamente está produzindo humildade em nós, né? É fácil? Se fosse fácil, Jesus disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu digo que a humildade é a marca número 1 de Jesus. E se Jesus, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso modelo, a marca número 1 dele é a humildade, então estamos bem. Nós vamos ter que aprender esse negócio. Se eu quero seguir ele, não tem outro jeito, né? Imagina o discípulo de Jesus orgulhoso e prepotente, né? Não combina. Número 5, Salmo de número 2, versículo 11. Estão vendo que o pastor está citando bastante versículo, né? É a restauração da vida do pastor. Salmo 2, 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor. Então, quinta maneira de agradar ao Senhor é servi-lo com temor. Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. A Bíblia diz. Lucas 22, 27.
Pois qual é a maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. No mundo dos normais, maior é quem está na mesa. Maior é que o dono da mesa. Mas no reino de Deus, o maior não é o que está na mesa. O maior é o que serve a mesa. Então Jesus disse: não pensais que eu vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida. No reino de Deus, maior é quem serve, né? Então eu preciso aprender a servi-lo com temor e com tremor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Número 6. Quantos querem saber a sexta forma de agradar ao Senhor? Salmo de número 2 ainda, no versículo 12. Salmo 2, versículo 12, tem uma versão bíblica que diz assim, ó, aqui na maioria das versões está escrito assim, ó, beijai o filho para que ele não se ire. Mas tem uma versão bíblica que significa, a palavra beijar no grego é a palavra proskunel, né? É a mesma palavra utilizada para adoração, né? Então, beijar também no hebraico é render adoração. Então, beijar o filho é render adoração ao filho, para que ele não se ire. Então, render uma adoração sincera. Provérbios 3,32 diz que com os sinceros ele tem intimidade. Deus quer que eu preste uma adoração, mas é uma adoração sincera. Talvez nunca em toda a história da humanidade o ser humano tivesse tanta facilidade de mentir para si mesmo. Porque hoje, com a rede social, eu fiquei de cara que eu descobri ainda ontem que a Gabi acho que não tem nem Instagram. Mas hoje... Eu conto, só não sei usar. Ah, tem a conta, só não sabe usar. Mas o Instagram, as redes sociais hoje, eles são mecanismos de estímulo para mentira. Porque a gente vai lá, posta só foto alegre, só posta foto de viagem, só coisa boa. Ninguém posta o que deu errado, o dia mau, o dia do luto, o dia do choro, o dia da perda. Ninguém posta essas coisas, né? Eu vou postar aqui o meu luto, né? Posta, né? Lá que faleceu a mãe e tal, mas não posta o teu estado emocional como você está, né, naquele luto, né? Então, a sinceridade está em escassez nos dias de hoje, né? E Deus ama os sinceros. A Bíblia diz no Salmo que Ele tem intimidade com o sincero. Ele ama a verdade no íntimo, né? É o Salmo de número 32. Salmo de Davi, né? Salmo 32. É o 51. São os dois salmos de arrependimento de Davi, né? Salmo 32 e Salmo 51, versículo 6. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a sinceridade, né? Não adianta usar máscara com Deus. Não adianta fingir com Deus. Não adianta tentar ser uma coisa que a gente não é. Ou mostrar uma aparência de algo que a gente não é. Então Deus quer que a gente preste uma adoração acompanhada de sinceridade, né? Deus ama a verdade. Então que a gente não precise ter medo de se expor diante de Deus, né? Tem até uma música do Jesus Adler Romero, né? Que a letra da música diz, né? Meu sentimento de piedade, uma coisa assim, que ele vai diante de Deus, né, com um cara de piedade, e Deus diz assim para ele: não adianta fazer carinha de piedade, né? Aí ele chega assim na presença de Deus: ai Senhor, tu sabes, né, Senhor, que eu sou um miserável, e ei, para com essa palhaçada aí, fala a verdade, vai, né? Então a gente às vezes começa com esse espírito de autocomiseração, de autopiedade, tentando seduzir Deus. Não
entra nessa daí, que isso daí não vai dar certo. Né? A gente tem que ser sincero. Senhor, eu pequei mesmo, eu sou pecador. É o Jacó, né? Eu sou miserável mesmo, eu sou pecador. Eu fiz o que não devia, eu errei. Então tenha misericórdia de mim. Deus quer a sinceridade. Então, render ao Senhor uma adoração sincera. Número 7. Ele fala assim: minha aparência de piedade se vai. Minha aparência de piedade se vai. Diz a letra da música. Quando eu estou diante de Deus, minha aparência de piedade se vai. Não adianta fazer carinha de coitado diante de Deus, porque não vai resolver. Amém? Essa pregação é quase um estudo, né, irmãos? Mas vamos lá. Número 7. Seja transparente. Seja transparente. Essa semana, já 2 vezes a minha esposa manda mensagem para mim: não esquece, nós temos que preparar um relatório de todas as entradas de dízimos e ofertas e todas as saídas da igreja para colocar na parede, que a partir de agora vai ser assim. Nós vamos providenciar todas as entradas, não precisa botar nome, né? Não precisa botar nome do dizimista, ninguém precisa saber qual que é o nome do dizimista, mas nós vamos colocar lá no relatório: entrou tanto, saiu tanto. Para onde é que foi o dinheiro? Porque tem pessoas que desconfiam, né, das pessoas, né? Mas, como já diziam os antigos, quem não deve não teme, né? Não tem nada para esconder. Então a igreja vai apresentar o relatório, né? Vamos colocar na parede da igreja: ó, entrou, foi pago tanto de aluguel, foi pago tanto de luz, tanto de água, aqui é o salário para o pastor, aqui é a oferta, não sei o que, tudo está lá. Pastora Mena, né? Quando eu assumi a igreja em Tijucas, a primeira coisa que eu exigi, assumir a igreja, foi, a gente teve uma reunião grande lá em Canelinha, né? Eu peço que enquanto a pastora Mena estiver viva, que tenha sempre um salário mínimo reservado para ela. Eu, pastor Cristo, não me incomodo se não tiver salário para mim nesse primeiro momento, quando eu assumi, em setembro do ano passado. Não tem problema, mas esse salário da pastora Mena eu exijo, porque ela é fundadora do ministério junto com meu pai, né? Então, e ela não tem aposentadoria, minha mãe, né? Então essa é a aposentadoria dela. Então, só que tudo isso daí, tudo vai ficar sempre claro para a igreja, não vai haver nada escondido, né? A transparência é o que Deus pede de nós. Jacó, durante o tempo que ele ficou servindo seu tio Labão, a Bíblia diz que ele descascava varas e ele colocava diante do ribeiro onde as ovelhas iam tomar água, e sempre que as ovelhas ficavam de frente para as varas descascadas, elas reproduziam, né? E as ovelhas de Jacó reproduziam muito mais do que a de Labão. Por quê? Porque elas bebiam água de frente da transparência. O que significa varas descascadas? Transparência. Onde há transparência, há multiplicação. Onde há coisas ocultas, tudo cessa, né? Deus é Deus da transparência, não pode haver nada escondido. E nosso ministério sempre teve essa marca, a gente nunca escondeu nada de ninguém. Embora que eu acho que for fazer um relatório de prestação de contas para a igreja 2 vezes no ano, tá bom. Não precisa todo mês estar falando, isso aí é meio que enfadonho, né? 2 vezes por ano a gente faz aqui uma reunião de Assembleia Extraordinária e presta contas, irmãos, o primeiro semestre, entrou tanto, saiu tanto, pronto. O importante é que haja transparência, amém? E essa transparência não é só na questão financeira da igreja, a transparência é também do líder para com o discípulo para com o líder. Eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu peço a Deus que vocês gravem o que eu vou falar. Com o tempo de ministério que a gente tem hoje, com a experiência que a gente já tem hoje, esse ano eu faço 51 anos. Tem cara de novinho, né? Mas, amados, eu garanto para vocês, um dos maiores problemas de todas as igrejas, da igreja de Jesus, é a dificuldade que as pessoas têm de ser transparentes. As pessoas não têm coragem de olhar no olho uma das outras e falar o que elas pensam. E elas preferem falar por trás. E quando isso acontece, uma igreja se acaba, né? Porque vira fofoca, né? E fofoca destrói uma igreja. Se nós aprendemos a ser sinceros e transparentes, agora, ser sincero também não é falar tudo que pensa, né? Eu tenho que usar filtros, né? Para não ofender a outra pessoa, né?
Geralmente quem é autista e TDAH não tem filtro. Mas a gente precisa pedir um filtro de Deus para não magoar ninguém. Mas eu tenho para mim falar a verdade. Porque a verdade cura. E se eu estou errando como pastor, e ninguém tiver coragem de vir falar para mim, como que eu vou saber que eu estou errando? Às vezes só vê a fumaça quem está vendo de fora, né? Então é responsabilidade de vocês ser transparente. Pastor errou. Pastor, tem que corrigir isso. Pastor, o que o pastor acha? Isso aqui, ó, tem que mudar aqui, ó. O pastor nunca, e a pastora nunca vão conseguir ver tudo. Porque a gente é um membro do corpo. O corpo, para ser corpo, depende dos outros membros. Então tem coisas que Deus vai mostrar para o Doris, vai mostrar para o Marcelo, vai mostrar para o Luiz, vai mostrar para a Gabi, vai mostrar para a Silvana, vai mostrar para a pastora Pátria, que não vai mostrar para mim. Por isso a gente é um corpo. Então cabe a gente ter diálogo entre nós, transparência, sinceridade, para que a gente vá corrigindo, aperfeiçoando o que precisa ser corrigido e aperfeiçoado. E assim a gente só vai para frente, só vai multiplicar. Amém? Sem ninguém apunelar ninguém pelas costas. Vamos lá, número 8. Seja agradecido. Como é que eu vou agradar o meu Deus? Tendo um coração grato. Salmo de número 103 diz: bendiga o Senhor, bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Né? Deus está procurando pessoas gratas. Né? A ingratidão, amados, a ingratidão fez o povo andar 40 anos no deserto, num percurso que poderia ter sido 40 dias. 40 dias se transformaram em 40 anos. Tudo por causa da ingratidão. Aquele povo nunca estava contente. Estava com fome e Deus mandou um maná. Maná não estava bom. Agora eu quero carne. Aí Deus mandou a codorniz. Não estava bom. Aí Deus mandou tanta codorniz que saiu pelo nariz. E tanta carne que aquele povo comeu. Chegava a sair pelo nariz. Né? E o povo não aprendia lição. Né? Então, nós precisamos pedir a Deus que nos transforme o quanto antes. Né? E uma prática que eu tenho tentado praticar na minha vida, tão simples, amados, é agradecer por cada refeição. Seja o café da manhã, seja um almoço, seja a janta, seja um biscoito, nós temos que treinar o nosso espírito a agradecer, 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 sempre agradecer. Porque isso é uma maneira de agradar a Deus. A nossa gratidão, ela toca no coração de Deus. Não sei se eu contei para vocês aqui o testemunho, né? Eu fiquei servindo a igreja aqui, tanto em Tijucas e Canelinhas, sei lá, acho que já deve estar uns 5 anos que eu estou servindo Canelinha, mais tempo, acho que a gente está servindo. Ele não era pastor, só estava lá com o meu ministério e ajudando Canelinha, ajudando Tijucas. E a minha mãe sempre, meus pais, né, os pastores do ministério, sempre me davam uma oferta mensal, né? E essa oferta era o dízimo dos dízimos do ministério, né? E teve um mês que deu, sei lá, deu R$200 de oferta, né? Só que o mês anterior tinha dado uns 700. E aí eu me acostumei com esses 700, né? Aí quando deu aquele mês que deu 100 e pouco, a minha mãe já disse: ó, eu já vou te avisando, esse mês deu só 100 e poucos. Eu disse: meu Deus, não dá nem para botar gasolina para ir lá fazer tudo que eu faço, né? E Deus viu dentro de mim a reclamação. E de manhã cedo eu estava com um envelope que tinha ganhado da minha mãe, e eu não sei se eu ia depositar no banco. Eu fui, a primeira coisa que eu faço de manhã cedo é levar meu filho na escola, né? Antes eram os filhos, agora é só o filho. E eu me lembro, nunca vou me esquecer dessa cena. Eu abri a porta do carro para botar o Levi no carro, e coloquei o envelope da oferta em cima do carro. E fechei a porta, e entrei no carro, esqueci do envelope. E eu provavelmente dei a ré no carro, e o envelope deve ter caído. Lá em casa, a garagem fica bem pertinho da rua, né? O envelope com certeza caiu na rua, né? E eu fui levar o filho do Levi na escola, e quando eu voltei, cadê o envelope? Já era. O pouco que eu tinha, eu perdi. Ingratidão. Né? Então Deus vê a nossa ingratidão. Ali Deus me deu uma lição. Como você não foi fiel no pouco, como você não foi grato pelo pouco, então você vai perder o pouco que você tem. E ali os R$150 que eu tinha de oferta virou em zero, né? Para aprender a lição. Pergunta para mim se depois daquele dia eu reclamei mais alguma vez, né? Nunca mais.
Se a minha mãe, que é a tesoureira da igreja, ela vem, ó, esse mês deu tanto, glória a Deus, aleluia. 50 reais, aleluia, glória a Deus. Tem 50 reais para botar gasolina, né? Então, amados, seja grato. Número 9, estamos quase acabando, né? Número 9, decida viver um sentimento de perdão e não de decepção. Decida viver um sentimento de perdão e não de decepção. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Jesus disse: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, se eu quero agradar ao Senhor, enquanto eu viver nessa terra, eu vou me tornar PhD em perdão. É impossível seguir a Jesus sem mais cedo ou mais tarde ter que praticar o perdão. E o perdão, amados, ele é muito amplo. Por que ele é amplo? Porque eu preciso aprender a perdoar o próximo, eu preciso aprender a perdoar a mim mesmo, que às vezes eu tenho dificuldade de me perdoar. E eu já sofri com isso. Principalmente quando você ganha o título de pastor, aí todo mundo acha que pastor não erra, pastor é anjo. Aí, como todo mundo acha isso, a gente às vezes começa a achar também, né? Aí quando a gente peca, meu Deus, agora nem vou mais morar no céu, porque eu que era anjo pequei. Então imagina que eu que sou anjo pequei, imagina a maioria do ministério, né? Está tudo lascado. Mas pastor não é anjo, pastor é ser humano que peca também. Então a gente precisa aprender a se perdoar, porque todos nós vamos errar. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso aprender a me perdoar, perdoar o próximo, liberar o perdão e também dar o perdão, né? Porque eu já tive experiências, não sei se eu contei aqui, de pessoas que eu pedi o perdão e a pessoa não me perdoou. Eu já tive essa experiência e nem era nada tão grave. Na minha maneira de ver, não era nada tão grave. Só uma pessoa que eu fui ensinar para ela uma coisa por telefone, que eu deveria ter feito olho no olho, mas eu fui tentar fazer por telefone, e a pessoa achou que eu falei grosso, né? E de fato a minha voz é uma voz assim, não tem a voz da Gabi, né? Que não ganhei esse dom, a voz da Paty, né? Que elas falam assim, a minha filha então, a Anne, né? Ela fala: pai, não seja grosso. Fala mais calma. Então tem gente que tem esse dom, né? Da mansidão, da brandura na voz, né? Porque no dia a dia só Deus que sabe, né? Que às vezes essas mulheres que têm essa voz mansas, lá dentro de casa, irmão, vai, te mete com elas para ver se não voa uma panela, alguma coisa assim, né? Estou brincando, né? Então às vezes é só manso não falar, né? Mas a verdade é, amados, que Perdão, que ela não quis te dar. a pessoa achou que eu fui grosso por telefone, e a gente então foi na casa dela pedir perdão pessoalmente, e a pessoa disse: não perdoou, e saiu da igreja, foi embora, porque achou que eu fui grosso por telefone, né? Então a gente passou por essa experiência também, né? Com certeza nós não somos o único, né? Porém, a vontade de Deus é que a gente aprenda a pedir perdão, libere perdão e libere perdão para nós mesmos também. O perdão é uma prática contínua na vida de um cristão, e eu tenho que aprender a andar em sentimento de perdão e não de decepção, porque às vezes a gente fica decepcionado com o ser humano, e aquele sentimento de decepção nos impede de liberar o verdadeiro perdão. E aí eu aprendi uma vez com a pastora Joyce Meyer uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer, que na língua portuguesa existe um sinônimo para a palavra decepcionado, que não é uma palavra muito usada, mas essa palavra eu acho fantástica, que é a palavra desapontado. Você já viu essa palavra? Estou desapontado com o Luiz. Não, o Luiz me desapontou. Só que tem um problema nessa frase. Quando eu digo eu estou desapontado com o Marcelo, o que é a primeira coisa que vem na tua mente quando eu uso a palavra desapontado? Andores, o que vem na mente?
eu me desapontei como pastor. Não, o que vem na mente quando eu falo a palavra, só se concentra agora na palavra desapontado. O que vem na tua mente? Ele esperava de mim alguma coisa que eu não fiz, né? E me achou perfeito e eu não sou perfeito. Desapontou comigo. Isso é a atitude desapontada, é o gesto desapontado. Mas agora, a figura da palavra desapontado que vem na mente é um lápis com a ponta quebrada. Estou dando para entender? Desapontado, o que é um lápis sem estar apontado ou com a ponta quebrada. Aí eu pergunto, o que serve um lápis com a ponta quebrada? Então, quando eu estou desapontado, eu não sirvo mais para nada. No reino de Deus, quando eu não perdoo, eu não tenho mais utilização. Então, não tem opção, não é opcional. Eu preciso andar em sentimento de perdão. Amém? É forte o Brasil, né? De um apontador de pizza. Eu não vejo assim, né? Porque para mim, a postura faz, não fez, não esperava tal. E é um sentimento genuíno, existe, a gente pode sentir, como a gente aprendeu lá, né? Mas não viver nele. Então eu decido me apontar de novo, porque eu tenho que continuar, né? Tem que continuar sendo vivo, não? Isso, decido. Exatamente. Decido continuar sendo. Mais 3 e a gente encerra, amém? Quantos querem agradar a Deus? Amém. Número 10. Valorize a individualidade de cada pessoa. Irmã Doris, ontem, no Dia Internacional da Mulher, eu participei como segurança lá na programação do Dia Internacional da Mulher, promovido pela Prefeitura de São João Batista. Eu estava como legendário de segurança. E pelo menos 2 ou 3 mulheres citaram o texto da mulher samaritana, né? E a Doris aqui na abertura também citou. E o texto da mulher samaritana, para mim, é um dos maiores exemplos na Bíblia do que Jesus foi capaz de fazer por uma mulher e o que Jesus foi capaz de fazer por uma única pessoa. Porque até a pastora que estava pregando lá ontem, ela estava explicando a quilometragem. Eu nunca fui ver isso no mapa bíblico, né? Mas era... Vocês sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. Então, eles pegavam um trajeto de 100 e poucos ou 200 quilômetros a mais para não passar por Samaria. Só por causa do ódio, por causa da indiferença, porque eles não se davam com os samaritanos. Então eles pegavam uma rota muito mais longa, um trajeto muito mais difícil, só para não ter que passar por Samaria. E Jesus, para quebrar todo o paradigma, ele já foi pela rota mais curta, né? Passou por Samaria, contra tudo e todos. Mas por quê? Por causa de uma mulher, por causa de uma pessoa, né? Que Jesus já sabia que estaria lá no horário de meio-dia para tirar água daquele poço. Uma mulher que se sentia rejeitada, que já tinha tido vários maridos, o que ela tinha não era dela, uma mulher que com certeza tinha vergonha dela mesma. E por causa dessa mulher, por causa de uma única pessoa. Então, amados, nós estamos debaixo de uma visão que a gente aprendeu desde o início sobre a multidão. E nós aprendemos a sonhar com multidão. E quem aprendeu a sonhar com multidão tem muitas vezes dificuldade de aprender a valorizar a individualidade de uma única pessoa. E a multidão que Deus vai nos dar, ela começa pela individualidade de um só. Então, hoje, talvez, os que estão conosco, eu quero crer assim, são os que nós damos conta de cuidar na atualidade, né? Devido às nossas demandas, um filho especial, uma sogra doente que mora em casa, talvez hoje é o que a gente dá conta, né? Agora, eu imagino, se a gente conseguir cuidar bem de vocês que estão aqui, que pode parecer poucos, né? Mas a minha esposa foi usada por Deus aqui para lembrar que Deus não precisa de muitos, um só. Com Noé, ele salvou toda a humanidade, construindo uma arca, né? Com um só, Moisés, ele libertou um povo que ficou 400 anos escravo no Egito, né? Com um só, Jesus, ele transformou toda a história da humanidade. Então, Deus precisa de um. E aqui tem muito mais de um, né? Então, Deus não precisa de muitos. Então, que a gente possa valorizar a individualidade de cada pessoa. Isso é uma maneira de agradar a Deus. Ser fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. E para encerrar, os dois últimos, né? João 6,39. João 6,39. João 6,39, Jesus diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus, amados, qual que é a vontade de Deus? Jesus disse qual que é a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é que ele, Jesus, não perdesse nenhum daquele que o Senhor nos deu. Então Jesus, amado, foi mestre, foi perito na arte da consolidação. Ele ganhou 12 e ele foi fiel aos 12 até o fim. Até o Judas, né? Ele não largou do Judas. O Judas ainda deu um beijinho nele. Cumpriu o propósito, né? Mas Jesus foi fiel. Então, se eu quero agradar a Deus, né, nós estamos numa visão que ensina sobre o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Eu agrado a Deus quando eu ganho almas. Eu agrado a Deus quando eu consolido essas vidas. Eu agrado a Deus quando eu torno essas pessoas um discípulo. Jesus disse: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós estamos ainda no mês de março e todo ano pela frente. Coloca no seu coração, peça para Deus. Coloca uma meta para você. Se você acha que pode colocar que uma meta de uma alma até o final do ano está de bom tamanho para você, ok. Ou de repente a meta de 2 almas é uma meta melhor, um pouquinho mais audaciosa. Ou quem sabe a meta de 3. No passado a gente tinha essa meta de 3, né? A gente fazia propósito de jejum e oração, orando e jejuando por 3 almas, né? Então coloque essa meta, né? Se isso vai agradar ao meu Deus, eu ganhar uma alma para Ele, eu fazer um discípulo para Ele, então coloque essa meta, peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual que é a meta correta para mim? Uma alma até o final do ano? 2? 3? Peça para o Espírito Santo, ele fala com a gente. A pastora Patrícia tem um exemplo da pastora Márcia, né, que é um exemplo clássico, né? Nós tínhamos um telemensagem, a minha esposa, você sabe que era gaúcha, eu não conhecia os moradores da cidade de São João Batista, e ela tinha a célula dela, e ela orou: Senhor, eu nem sei quem eu convido, eu não sou daqui. O Espírito Santo fala comigo, e o Espírito Santo falou: convida Márcia Dias. E ela nem sabia quem era Márcia Dias. Eu botei no telemensagem. E ela pesquisou. E achei o nome dela, Márcia Regina Dias. Pesquisou no nosso software lá do telemensagem, estava lá o nome, Márcia Regina Dias. E ela ligou, convidou, a pessoa disse que não ia, mas que não era para desistir dela. E ela ligou de novo, ela disse: não vou, mas não desiste de mim. Aí acho que lá no terceiro convite ela aceitou, e hoje é uma pastora, né? Então veja que Deus, ele fala com a gente. Se eu orar, ele vai mostrar quem são as pessoas que eu devo convidar, e tenha isso como uma meta. Até o final do ano, não, eu vou ganhar uma alma para Jesus, eu vou ganhar 2, vou ganhar 3, e eu vou consolidar essa alma, eu vou ensinar o caminho de Deus para ela. Amém? Desculpa, tá? Perdão, meu marido não invadiu a igreja, mas mandou para mim. Que bênção! Glória a Deus, aleluia. Os maridos voltando ao romantismo aí, ó. E para encerrar, amados, para encerrar, para a gente ir para a ceia, né? Seja apaixonado por Jesus. A Bíblia diz que, em Apocalipse capítulo 2, né, que eu posso ser bom em muita coisa, mas se eu deixar o meu primeiro amor, né, eu fracassei em tudo. Então, eu não posso perder o meu primeiro amor. Eu preciso ser alguém apaixonado por Jesus. Estar apaixonado por Jesus, amados, significa oferecer a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e não me conformar com esse século, mas transformar pela renovação do meu entendimento. Ser apaixonado por Jesus é entregar totalmente a minha vida para Ele, para que seja feita a vontade dEle na minha vida, assim na terra como é no céu. Amém?
Eu preciso estar completamente rendido para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Amém? Quero ler um texto aqui da ceia e na sequência a gente já vai estar orando e cerrando. Quero ler um texto que outro dia eu fiz uma live com esse texto, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Pode ser a partir do versículo 51. João 6, 51. Depois o pastor vai mandar a colinha do esboço ali no grupo, tá? Aí vocês têm toda a colinha ali, ó, tudo prontinho, bonitinho. Gravar a pregação de hoje e levar essa semente adiante, né? Que para quem não percebeu, a palavra foi forte hoje no Brasil. Bem, eu preguei assim com a Gabi e a Paty hoje, né? Mas só que foi forte, né? Não sei se a Silvana fala assim também. Assim também. Então, é um espírito que está sobre essa igreja. Só eu e a Doris que não. Eu e a Doris já são mais do Moisés, né? Nós precisamos do Arão do nosso lado, né, Doris? João 6, 51. Jesus falando: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: Como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Amém, amados? Se todos entendessem a profundidade do que Jesus está aqui dizendo, nós jamais deixaríamos de fazer a ceia, né? Nós jamais deixaríamos de fazer a ceia, porque a ceia é um momento que foi instituído pelo próprio Cristo para lembrar do pão dele, o pão que é a carne dele que foi moída pelos nossos pecados, e o sangue dele, e o vinho que representa o sangue dele, que foi derramado para a remissão de todas as nossas transgressões. Por isso que quando eu como do pão e bebo do vinho, eu estou anunciando a morte dele até que ele venha, e eu também estou recordando o alto preço que Jesus pagou. Jesus, amados, ele deu a própria vida, né, por amor a cada um de nós. Amém? Eu quero cantar um louvor, enquanto a gente vai estar se levantando nesse momento. Eu pedi para o Marcelo Legado, que quer ajudar a gente a servir ali o pão. Vamos agradecer a Deus pelo Marcelo que está aqui com a gente hoje, né? Tirou umas fériasinhas, mas hoje ele está aqui. Glórias a Deus, para nunca mais tirar férias. Vamos orar, e depois eu vou cantar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar, Pai, esses elementos, Pai. Consagrar esse pão, consagrar esse suco, Pai. E te agradecer, Pai, pelo alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário, desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. O de cruz ser erigido, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Possamos levar essa cruz, né, até o fim, até o dia que nós possamos trocar essa cruz pela coroa que o Senhor tem para cada um de nós. Eu ouvi certo dia um pastor dizer, né, que alguns ensinam, né, que Jesus já levou a nossa cruz. Não, amados. Jesus não levou a nossa cruz. Jesus levou a cruz dele. Agora nós vamos levar a nossa cruz. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus foi o modelo. Ele levou a cruz dele, para que agora nós pudéssemos levar a nossa cruz até o último dia, quando nós vamos poder trocar essa cruz, né, por uma coroa de glória. Aleluia, como diz essa canção, amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus mais uma vez pelo alto preço que foi pago ali na cruz. Oh Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, porque como diz a tua palavra, Jesus, o teu amor nos constrange. O teu amor nos constrange, Senhor. Nos constrange a viver uma nova vida em Cristo, Senhor. Obrigado pelo alto preço que foi pago. Obrigado pelo sangue que foi derramado. Obrigado pelo teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões ali na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado por ter trazido cada um até esse lugar. Obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. E principalmente porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Pai. Ô Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui nessa manhã, e assim possamos agradar o teu coração. E o Senhor então venha realizar os sonhos que o Senhor mesmo colocou em nossos corações. Em nome de Jesus, coma do pão, beba do cálice, celebre a morte e a vida, a ressurreição de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, obrigado, gratidão, Senhor. Estou grata, Senhor, gratíssimo. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar,
uma parte da glória e de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Amém. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, embora que ninguém vai embora. La la ya la.